Bom dia, oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Jairo. A partir de hoje nós vamos estar iniciando um novo bloco de atividades que vai estar disponível para você lá no Palma Homeschool ou na escola para quem for buscar impresso, ok? Então sejam todos bem-vindos e esse bloco ele vai a partir do dia 1º de junho até o dia 31 de junho. Então sejam todos bem-vindos. E novamente, vamos estudar, tá? O conteúdo que a gente vai trabalhar agora, nesse mês, conteúdo bacana, é um conteúdo que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Então, vamos nos atentar, vamos prestar atenção, vamos resolver a atividade por partes, ok? Lembrando, anotem tudo no caderno, ok? Vão pausando, anota o caderno, depois continua que o professor vai explicar o máximo que ele puder. Ok? Vem comigo. O conteúdo que a gente vai falar agora, pessoal, é esse conteúdo aqui, ó. Estatística. Mas, professor, o que é estatística? Pessoal, estatística é o ramo da matemática, tá? É a parte da matemática que está diretamente ligada à pesquisa. Quando eu falo em pesquisa, nada mais é do que uma pesquisa estatística. Então a gente utiliza a estatística em qualquer área do conhecimento, tá? Toda vez que eu falo em pesquisar alguma coisa, pesquisar, por exemplo, a cura do coronavírus, isso é feito uma pesquisa, isso é feito uma organização de dados. E essa organização ela é feita através de qual parte da matemática? Através de quê? Da nossa estatística. Aí você vai falar, professor, bem que o povo fala que tudo que existe tem que ter o dedo da matemática. Isso. Não existe um momento mais importante para a gente falar sobre estatística que é o momento que a gente está passando. É um momento difícil, é um momento de estudo, onde os cientistas estão aí se debruçando em cima dos estudos, em cima dos seus conhecimentos para estarem criando novos métodos para combater esse vírus que é o vírus do Covid-19. Então, assim, para desenvolver, tá? Para desenvolver, por exemplo, a vacina que está sendo aplicada, tá? Para desenvolver essa vacina, o que é que acontece? Os cientistas, eles vão lá, tá? Coletam os dados, fazem os estudos e tudo isso eles vão anotando, tá? Vai organizando, vai estudando, tá? Eles selecionam posteriormente as pessoas para servirem de amostra. Daqui a pouco a gente vai falar que o termo é esse mesmo, amostra. E a partir daí, eles começam a desenvolver os cálculos, que a partir desses cálculos, ele vai ver a eficácia ou não eficácia da vacina. E todos esses cálculos, eles são utilizados nesse ramo da matemática, a estatística. Então, a estatística é uma parte da matemática em que são estudados métodos de coleta, como eu falei. Eles vão lá, coletam os dados, organizam os dados, logicamente. Ele vai organizar, depois a gente vai ver que essa organização pode ser através de uma tabela, pode ser através de um gráfico que você vê aí toda hora. E depois, a análise dos dados é justamente aqui que você vai tirar a eficácia, tá? Então, de diferentes áreas visando o quê? A tomada de decisão. Então, após a coleta, após a organização e após a análise, ele vai tomar a decisão. Foi o que a Anvisa fez com relação às vacinas, tá? A tomada de decisão vem em cima da coleta, da organização e da análise, logicamente. Anteriormente existia um estudo na área, por exemplo, na área de biologia, na área médica, que depois desses estudos foram aplicados coleta, organização e análise dos dados. Depois que a Anvisa analisou os dados, ela tomou a decisão: aprova ou não aprova a Coronavac? Aprova ou não aprova a Pfizer? Aprova ou não aprova a AstraZeneca? Aprova ou não aprova o Sputnik? Então, essa tomada de decisão, ela é baseada nesses fatos. E esses fatos, eles são organizados através de quê? Da estatística.
estatística. Então a gente vê a importância da matemática. A matemática ela é aplicada em qualquer área do conhecimento, tá? Nas suas mais variadas formas de apresentação. A estatística, eu considero a estatística uma parte muito importante, porque ela é onde todo o estudo científico ele precisa ser de organização de dados, ele precisa de além da organização, ele precisa da análise dos dados, ele precisa de apresentação dos dados, e isso não pode ser apresentado de qualquer forma. Isso é apresentado através de quê? De métodos estatísticos. Então, professor de estatística, ramo da matemática diretamente ligado ao quê? A pesquisa. O que é que eu preciso, professor? Coletar, organizar e analisar dados. E a partir dessa coleta, dessa organização e dessa análise de dados, eu vou tomar determinada decisão. Ok, vamos lá para o futebolístico. Aquele pessoal que gosta de futebol, antes de contratar um jogador, a primeira coisa que o departamento de futebol de um time faz é uma análise estatística desse jogador. Quantos gols fez? Quantas partidas jogou? Quantas vezes ficou machucado? Então isso aí eles organizam um gráfico, e a partir desse gráfico, com um gráfico na mão, é que o time vai dizer: eu vou ou não vou contratar esse jogador? Não vou contratar porque ele fica muito tempo machucado. Não, eu vou contratar porque o número de gols dele é superior a 0,7 por partida. Tudo isso aí é organização estatística. Vamos ver algumas definições estatísticas que é de fundamental importância para a gente iniciar os nossos estudos. Então, pessoal, vamos iniciar aqui falar um pouquinho mais especificamente da estatística. Primeiras definições importantes estão aí no quadro: população e amostra. Professor, já sei o que é população. População são as pessoas que habitam determinada localidade. Correto? Você está correto. Lá em geografia você fala em população, você fala de determinadas a população de determinada cidade, por exemplo, determinado país, determinado continente. É população de humanos. Mas só que essa população, quando eu falo estatisticamente, pessoal, ela não está simplesmente voltada a essa área de humanas. Essa população ela pode ser uma população de qualquer coisa que tenha pelo menos um interesse em comum para a pesquisa. Como assim? Pode ser uma população de carros, um conjunto de carros. Eu tenho lá um pátio cheio de carros. Todos aqueles carros produzidos pela empresa, eu vou dizer que é a população. Então, não ligue diretamente a população a ser humano. Essa população nada mais é do que um conjunto de objetos, de termos, de indivíduos que tenha pelo menos uma característica comum. Então, população, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, defeitos, como eu estava falando, de carros, aí eu vou lá no pátio de uma empresa que fabrica carros, tem lá 7.000 carros. Então aqueles 7.000 carros que eu vou fazer a pesquisa, tá? Aqueles 7.000 carros, todos eles juntos formam o quê? A população estatística ou universo estatístico. Tudo bem? Então o que é a população? Por exemplo, vamos voltar, que a gente estava falando aqui da Covid. Eu quero fazer um estudo sobre o vírus SARS-CoV, né? Que é o nome do vírus que causa o Covid-19. Então, se eu quero fazer uma pesquisa sobre esse vírus, tá? Eu vou pegar lá uma determinada quantidade de vírus. Eu tenho lá, então todos os vírus que estão ali, tá? Naquela parte que eu quero fazer o estudo, eu vou chamar de quê? De população, ok? Então, população pode ser uma população de vírus, uma população de carros, uma população de pessoas. Então, população nada mais é do que o universo. Ou seja, população é o conjunto de todos os elementos que possuam pelo menos uma característica em comum de interesse da pesquisa, tá? Então, se eu tenho interesse em pesquisar alguma coisa com relação àquele conjunto de elementos, então aquilo ali vai ser a minha população. É isso que é feito, por exemplo, para se tirar a eficácia, como a gente está falando, sempre a gente está voltando. Antes de liberarem lá as vacinas, tem lá uma população de vacinas. Ou seja, o Butantan conseguiu produzir 5 milhões
de vacinas. Então aqueles 5 milhões de tubinhos ali de vacina vai ser o que? A minha população, ok? Então população vai ser um conjunto de elementos que tenha característica em comum. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Então eu sei que população. Amostra, pessoal, o próprio nome já diz. O que é tirar uma amostra? É você ir na população e tirar uma pequena parte dessa população. Tirando uma pequena parte da população, eu vou ter uma amostra da população. Ah, professor, então quer dizer que se tem lá 7 mil carros e eu quero fazer um estudo sobre os defeitos de um carro, eu não vou pegar todos os carros. Eu vou selecionar, por exemplo, 10 carros. Aí eu vou fazer a análise. Então, 7 mil carros que estão no pátio vão ser o quê? A população. Os 10 carros que eu retirei para fazer um estudo, para saber como é que estava o cinto de segurança, se o motor estava tudo certo, aqueles 10 carros vai ser o quê? A minha amostra. Então, a amostra é uma parte da população, tá? Então, a população é um todo e a amostra é uma parte da população. Olha aqui o exemplo que o professor trouxe aqui, ó. Eu fui lá e selecionei uma população. Aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, quem é a minha população? Todos esses elementos aqui, ó. Todos esses elementos são a minha população. Só que eu não quero estudar todos os elementos. Depois a gente vai ver a diferença de uma pesquisa para outra. Eu só quero fazer uma pesquisa com parte desses elementos. Aí eu selecionei 2 elementos. Quais foram os 2 elementos? O elemento K e o elemento J. Então, o K e o J, que está dentro da população, vai ser a minha amostra. Então, a população é o todo e a amostra é parte da população. Beleza, pessoal? Vocês sabendo isso aqui já é um bom caminho. É bem tranquilo. População, conjunto todo, que é chamado também de universo estatístico. Universo estatístico, ok? É a população, é o todo, ok? Possui interesse em comum de estudo, eu vou chamar de população. Tirei uma pequena parte da população, essa pequena parte da população é chamada de amostra. Bem, pessoal, ó, nós vamos falar 2 tipos de pesquisas aqui, tá? A pesquisa censitária e a pesquisa amostral, tá? Professor, como assim? Pesquisa censitária, pesquisa amostral. Pessoal, pesquisa censitária. A pesquisa censitária, se você viu um pouquinho atrás aqui, eu falei o que é população. É o todo e a amostra é pequena parte da população. É uma parte da população. Quando eu falo em pesquisa censitária, significa que a pesquisa ela vai ser feita com todos, exatamente todos os elementos dessa população, tá? Então, quando eu vou fazer uma pesquisa censitária, eu vou fazer uma pesquisa com todos os elementos, todos os indivíduos da população, sem exceção, ok? Então, quando eu utilizo isso aí é muito raro acontecer, mas existe. A pesquisa censitária que a gente tem no Brasil é de 10 em 10 anos, que é a pesquisa, por exemplo, do censo demográfico. O que é o censo demográfico, professor? Para você ver o quanto que a estatística é importante. Aqui a gente está falando de geografia. Foi criado no Brasil há muito tempo um instituto só, tá? Um instituto só para fazer esses estudos estatísticos, tá? Com relação à população, com relação a preço, com relação a um monte de coisa, que é o IBGE, é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE de 10 em 10 anos, ele faz uma pesquisa censitária, que é o censo demográfico. É saber a quantidade de pessoas que tem no Brasil, a quantidade de seres humanos que habitam no Brasil. Então isso aí, ó, é uma pesquisa censitária, porque eu tenho que saber pesquisar exatamente todos, ok? Então pesquisa censitária é aquela pesquisa que a gente utiliza todos os elementos da população. Professor, o que é uma pesquisa amostral? A pesquisa amostral, pessoal, o próprio nome já diz. Eu não vou pesquisar todos, eu vou selecionar apenas uma
amostra. Essa aqui sim, ela é muito utilizada. Porque todos os estudos que a gente faz, geralmente a gente não pesquisa todos os elementos, porque é quase inviável. Por exemplo, para você fazer uma pesquisa sobre o SARS-CoV, tá? Sobre o vírus do coronavírus, tá? Não tinha como você pesquisar todos os vírus. Você seleciona uma parte do vírus e vai fazer um estudo, e aquele estudo vai equivaler para todos. É exatamente assim que acontece. Então esse tipo de pesquisa é uma pesquisa amostral. É quando a gente seleciona parte da população, ou seja, quando a gente seleciona a amostra e a pesquisa é feita em cima da amostra. Um exemplo são os lotes de vacina. Antes de, por exemplo, agora lá o Instituto Butantan vai produzir 5 milhões de doses. Antes dele liberar esses 5 milhões de doses, eles selecionam, separam e selecionam em lotes, tá? Aí ele não vai pegar um por um daqueles 5 milhões de frasquinhos e ver se aqueles lotes estão aptos a ser utilizados ou não. Ele seleciona uma parte, ou seja, seleciona uma amostra e faz um estudo em cima daquela amostra, tá? E aí, o resultado desse estudo vai equivaler para todos os elementos daquele lote, ok? Então, esse tipo de pesquisa que a gente seleciona a parte, que a gente seleciona a amostra, é pesquisa amostral. É esse tipo de pesquisa que a gente mais utiliza. Então, pesquisa censitária utiliza toda a população. Exemplo mais claro, censo demográfico, que é a contagem de pessoas mesmo, ok? E o que é a pesquisa amostral? Parte da população. Quando a gente seleciona uma amostra e faz a pesquisa em cima da amostra. Presta atenção que tem atividade relacionada a isso. Vamos lá. Então, bem, pessoal, vem aqui comigo. Vamos ver aqui os tipos de amostra. Veja aqui comigo. Vamos falar de 3 tipos. Vou falar inicialmente da amostra tipo casual, a amostra tipo sistemática. Mas, professor, quando é que uma amostra, lembre-se, é a parte da população a ser pesquisada. Tem a população, vou tirar uma parte dela que eu vou pesquisar. Professor, o que seria a amostra casual? A amostra casual é quando você tira aleatoriamente ali. Quero nem saber, vou lá e escolho um. Vou lá e escolho outro. Pronto, eu tenho aqui uma população, tenho 40 alunos aí na sala. Aí, aleatoriamente, sem pensar, vou lá e pego 2 alunos, um menino e uma menina, João e Maria. Pronto, então eu peguei de forma casual, peguei de forma aleatória. Então esse tipo de amostra é uma amostra casual simples. Professor, o que é uma amostra sistemática? Uma amostra sistemática é quando essa amostra ela não vai ser de forma aleatória, inicialmente ela já vai estar ordenada dentro da população. Como assim, professor, ordenada? Agora, na hora de eu escolher uma amostra sistemática, eu não vou pegar aleatoriamente. Agora eu vou separar o grupo dos meninos e o grupo das meninas. Vou lá, seleciono um menino e seleciono uma menina. Aí sim, é uma forma sistemática. Então eu organizo os alunos de 9 anos e os alunos de 10 anos e os alunos de 11 anos. Então isso aí eu já ordenei a minha população. Então quando eu ordeno a minha população antes de fazer a seleção, esse tipo de amostra é a amostra sistemática. A amostra casual eu não vou separar, eu não quero saber se tem 9, se tem 10 ou se tem 11 anos. Eu não quero saber se é menino ou se é menina, tá? Então eu vou lá automaticamente, posso pegar 2 meninos, posso pegar 2 meninas, posso pegar um de 10, posso pegar outro de 10, posso pegar um de 11, posso pegar um de 9 e assim sucessivamente, é de forma aleatória. Já a amostra sistemática não. Eu vou separar meninos e meninas, eu vou separar 9, 10, 11 anos. Então eu vou ordenar a minha população antes de fazer a minha seleção. Então, amostra casual simples e amostra casual e amostra sistemática. Olha aqui, pessoal. Observe aqui um outro tipo de amostra. É o tipo de amostra proporcional estratificada. Professor, que nome difícil, mas vamos tentar compreender. A amostra proporcional estratificada, esta amostra ela é feita quando várias características da população é levada em consideração.
Como assim, professor? Várias características da população. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa com relação à intenção de voto, eu não vou lá e só pesquiso a pessoa, escolho a pessoa aleatoriamente, casualmente, aleatoriamente, tá? E faço a pesquisa. Não. Eu levo em consideração outras coisas. Por isso que a pesquisa ela é tão minuciosa. Porque além de selecionar a pessoa, eu vou considerar o seu local onde ela mora, o seu grau de instrução, eu vou levar em consideração a sua idade, eu vou levar em consideração o seu sexo. Então, várias especificações, várias características desse indivíduo eu vou levar em consideração, tá? E cada elemento desse que eu vou levar em consideração a gente chama de extrato. É por isso que a gente fala proporcional estratificada. Então, eu não vou levar em consideração apenas o voto, tá? A sua intenção de voto. Antes de analisar a intenção de voto, eu vou puxar para trás e vou ver de onde ele é, qual sua idade, qual sua raça, qual o seu gênero, no caso masculino e feminino, e assim sucessivamente. Então, quando vários elementos, várias características da população é levado em consideração, eu vou utilizar a amostra proporcional estratificada. Vem para o exemplo aqui. Olha aqui, pessoal, esse exemplo que está lá no nosso material, tá impresso. No Congresso de Medicina, se inscreveram 110 médicos para as palestras de cardiologia, 140 médicos para as palestras de obstetrícia e 150 médicos para as palestras de ortopedia. Deseja-se, no final, fazer uma pesquisa com 40 participantes, tá? Para saber a importância do curso, ok? Se eu fosse olhar aqui, quem seria a população total de participantes? A população total de participantes seria 110 mais 140 mais 150. Então a população total de médicos inscritos, 400 médicos. Beleza? Beleza. Desses 400 médicos, você vai fazer uma pesquisa com quantas pessoas? Com 40 pessoas. Então essas 40 pessoas vão ser o que? A minha amostra. Ok? Então população do Congresso, 400. Amostra para a minha pesquisa, 40. Beleza. Vamos ver a diferença aqui das amostras. Se eu fosse fazer, tá? Se eu fosse fazer uma pesquisa simples, utilizando o método de amostragem simples e casual, eu ia nada mais nada menos pegar dos 400 pessoas, sem querer saber se ela é ortopedista, obstetra ou se ela é cardiologista, ia pegar esses 40 e fazer a pesquisa. Aí ia ficar, por exemplo, aí eu não ia ter a certeza de que todas essas áreas, que a gente vai chamar de extratos, iria participar. Porque dos 40 participantes, eu poderia pegar só pessoal que participou da cardiologia. Ou só 40 pessoas que, dos 140, pegar os 40 que participaram para obstetrícia. Ou apenas dos 150 pegar 40 que participou de ortopedia. Não, eu quero saber o grau da importância de todos os cursos. Então eu tenho que pegar pessoas da obstetrícia, eu tenho que pegar pessoas da cardiologia e eu tenho que pegar pessoas da ortopedia, de uma forma proporcional ao número de inscritos, ok? E como é que eu vou fazer isso, professor? Observe o quadrinho que é dado lá, ó. Vamos lá. Primeiro, ó, olha só. Vamos lá, cardiologia. Qual o segundo? Obstetrícia. E qual o terceiro? Ortopedia. Ok, professor, beleza. Desses aqui, da população, para a gente depois achar a população total. A população só de cardiologia foram quantos? Eu vou fazer o quadrinho aqui, ó. Ok? Fazer esse quadrinho aqui, fez, que a gente vai chamar depois de tabela, tá? Tá? E aqui, ó, no final eu vou colocar um total. Beleza.
Pessoal, olha só. Qual a população de cardiologia? 110, professor. Qual a população de obstetrícia? 140, professor. Qual a população de ortopedia? 150, professor. Me dando uma população total de inscritos de 400. Aí eu vou perguntar, professor, quantas pessoas eu vou selecionar aqui para ter proporcionalmente? Quantas pessoas aqui eu vou selecionar para obter proporcionalmente? Quantas pessoas aqui eu vou selecionar para obter proporcionalmente o número de ortopedistas que participam da pesquisa, que a gente vai chamar de amostra? É simples, pessoal. É você fazer uma regrinha de 3, ó. Vamos lá. 400 médicos, que é o total, está para